E ontem, aqui no Metrópolis, a gente noticiou o caso de uma mulher presa por stalking depois de ligar mais de 500 vezes para um médico em apenas um dia. A perseguidora desenvolveu uma obsessão pelo médico na esperança de iniciar um relacionamento amoroso com ele e acabou presa em Ituiutaba, que é em Minas Gerais. O médico, que prefere não se identificar, relatou que viveu momentos de extrema angústia por conta da situação. Hoje, outra história de stalking ganhou destaque. O DJ Humberto Ramos, aqui do Distrito Federal, foi preso preventivamente, acusado de perseguir a ex-namorada de 21 anos. A jovem viveu momentos de pânico ao ser ameaçada e ter fotos e vídeos íntimos publicados nas redes sociais dela, depois do agressor invadir os perfis dela do X, o antigo Twitter, e do Facebook. Desde que o stalking foi tipificado como crime no Brasil em 2021, as denúncias têm crescido de forma significativa. Recentemente, com a popularidade da série Bebê Rena da Netflix, o tema ganhou ainda mais destaque, gerando discussões muito importantes sobre a gravidade e as consequências desse crime. Para falar mais sobre o assunto, a gente está ao vivo com Larissa Petengil, que é advogada criminalista, vai nos explicar os detalhes e as implicações desse tipo de crime. Boa tarde. Boa tarde, Rafael, como vai? Tudo bem? Vamos começar então. Considerando esses dois casos que eu acabei de falar, quais são os principais elementos que caracterizam o comportamento dos stalkers e como a legislação brasileira define esse tipo de crime? Rafael, é justamente por essa reiteração da perseguição. E é importante a gente entender que é uma conduta que, mesmo antes da edição da legislação, ela já era punida criminalmente, mas no âmbito da contravenção penal, que era justamente a perturbação da tranquilidade alheia. Com a edição da lei, demonstrou-se justamente a seriedade com que essa conduta ela é tratada, e o crime passou na verdade a conduta passou a ser crime e passou a ser responsável, a pena passou a ser aplicada, na verdade, de 6 meses a 2 anos, que é a grande relevância dessa modificação, digamos assim, no âmbito da esfera penal. Então, a questão é justamente essa reiteração da conduta de infringir a tranquilidade alheia por meio de reiterados comportamentos, que foi o que aparentemente aconteceu nesse caso da médica e no caso do DJ de uma forma mais grave, porque teve também a invasão das contas, que aí entraria num outro crime, né? Infelizmente, a gente ainda tem esse outro agravante. E com o aumento das Justamente. denúncias, com o aumento da denúncia desse tipo de crime, né, a gente já tem a tipificação, mas quais medidas têm sido tomadas para melhorar a proteção das vítimas e aumentar a eficácia nas investigações para realmente identificar e punir esses agressores? Rafael, nós do Instituto Retomar temos orientado as nossas assistidas, principalmente no sentido de demonstrar a gravidade dessas perseguições, para que no primeiro momento que isso ocorra, elas já fiquem cientes da possibilidade de ir até a polícia, registrar o boletim de ocorrência e, a partir disso, a autoridade policial ter subsídios para, digamos assim, conduzir a situação de modo que não desencadeie uma conduta mais grave. Então, essa conscientização de todas as vítimas da seriedade das condutas é o meio pelo qual a gente vai conseguir, digamos assim, diminuir essa conduta, de modo geral. A gente, claro, falou aí sobre o DJ, que não só fez o stalking, como tentou invadiu as redes sociais da ex-namorada, mas eu pergunto, falando especificamente do stalking, qual seria o papel das redes sociais e dessas tecnologias nessa perpetuação e também na prevenção do stalking, né? Existem medidas que você acha que as plataformas podem adotar para combater esse problema? De toda forma, eu acho que a informação é a principal delas. E a informação é tratar essa conduta como um crime, que de fato é, e a seriedade com que a polícia vem tratando todas as investigações envolvendo a questão do stalking. Para que, a partir disso, a partir da informação e a partir de fato, do conhecimento, as vítimas possam buscar a autoridade policial desde o início e não aguardar a piora do quadro, digamos assim. Você falou sobre essa questão de ser reiterado o comportamento.
Existe algum momento em que a vítima possa dizer que está sofrendo stalking? Ou essa é uma determinação da lei? Como é que vai ser determinado o que é um exagero e o que é um comportamento que, às vezes, é só incômodo? De fato, é uma questão subjetiva. E justamente por ser uma questão subjetiva, vai dar consciência da vítima de sentir que aquele movimento está impedindo de viver normalmente, de seguir com a sua vida. Ou seja, uma pessoa que liga 10 vezes no mesmo dia, que seja 5 vezes no mesmo dia e reiteradamente, de modo que a vítima comece a ter um sofrimento psicológico, ela já, a partir da compreensão da seriedade disso tudo, ela já pode procurar a autoridade policial, por exemplo, e relatar esse acontecimento num boletim de ocorrência, enfim.